Fala pessoal do canal Pedroca, tudo bem com vocês? Tô trazendo pra vocês um vídeo pra falar que ontem à noite, dia 15 de abril, eu fiquei top 3 na Meururu. Eu joguei um torneio com 27 jogadores, se eu não me engano, em que deram 4 rodadas com matches, né? E dessas matches eu ganhei 3 e perdi uma, né? Sendo que a primeira match que eu joguei foi contra um Traptrix. E aí as cartas de Primita acabaram se provando muito boas no grind game, como sempre. Depois, no round 2, eu acabei enfrentando um Odium. E pra quem não sabe, o deck do Odium com o Fiendsmith é bem forte contra o Blue Eyes, tá? Porque o Odium Fiendsmith, ele tem a capacidade de ativar, setar várias traps que vão impedir você de jogar. E você não consegue forçar a ativação delas, a não ser que você tenha, sei lá, uma Feeder Duster, alguma coisa assim, antes de você começar a jogar. Então, mais um jogo aí e mais um jogo que foi 2 vitórias e a match foi decidida, né? E aí, pro terceiro jogo eu enfrentei um Malice e esse jogo eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu side deck, tá? Então, eu tô pegando aqui as coisas que eu utilizei, né? Pra falar que, novamente, numa noite de Yu-Gi-Oh!, assim, de torneio, em menos de uma semana, eu tive um metacalpo que foi bom, né? Então, eu não vou nem inverter a câmera, tá? Eu usei 3 bells, que eu já tava usando no outro dia, como a gente tava conversando. O que mudou aqui é que eu diminuí um dos Nibiru's, agora eu usei somente 2. Usei 3 Book of Eclipse. E aí a grande diferença, né, depois dos Lancea, que é tradicional de todo o side deck, eu decidi levar o Feeder Duster, que já tinha sido muito importante na Duel, e eu tirei um Crossout, uma Lightning Storm e um Nibiru para poder levar 3 Chaos Hunter, tá? E por que isso? Bom, porque eu sabia que lá no meu Ururu seria assim de Crystron, né? Então eu queria impedir que ele ficasse fazendo Special Summon, era basicamente isso. Ficasse banindo as coisas e tal. Então eu decidi levar os Chaos Hunter e o que aconteceu foi que eu joguei a match contra o Melis. Das 3 matches que eu joguei, eu ganhei a primeira do Traptrix no dado. Então comecei, consegui fazer meus combos. Contra o Odium, ele bricou no jogo 1 e aí depois eu grindei pra cima dele, apesar de eu tomar draw nos 2 jogos contra o Odium. E no Game 3 eu perdi no dado de novo, né? Eu perdi então 2 matches no dado e ganhei do Traptrix. E aí quando chegou na hora de eu realmente jogar contra o Malice, eu consegui parar ele, acho que com 2 hand traps, alguma coisa assim. Eu dei uma. Eu dei uma Ashe. E eu acho que eu dei. Acho que foi só uma Ashe. Eu dei uma Ashe quando ele ativou a trap pra invocar do deck. E aí foi nesse momento que eu virei o jogo, assim, grindei e tudo mais. Aí eu fiz o side, eu subi os 3 Chaos Hunter e subi as 3 Lancea, né? Porque eu fui decidido assim, se eu pegasse Crystron ou Malice, eu ia subir essas 6 cartas, assim. Eu queria minimizar minha chance de perder. E a minha mão inicial, pro segundo jogo, eu abri com uma Lancea e com um Chaos Hunter na mão. E isso foi sensacional. Porque na draw eu dei a Lancea nele, aí ele passou meio esquisito, meio fraco, eu construí o meu campo, e aí eu dei algum dano nele, e na volta, quando ele tentou jogar, eu dei Chaos Hunter e só administrei a partida. Então foi basicamente isso o reporte. E aí chegamos entre aspas, final, né? Porque é só pontos corridos, mas eu joguei contra o Dante, que é um amigo meu. E ele tava jogando com Hyzel, Friendsmith, com Azamina. Uma coisa meio própria ali do Dante. E o deck dele funcionou, assim. É impressionante como, particularmente jogando contra o Dante, ele é um cara que tem bastante sorte nas mãos contra mim. E eu não tenho tanta sorte, assim. Ele acabou abrindo com 3 pushes e eu tinha uma Ashe e um sonho no jogo 1. E aí no jogo 2, eu tomei a decisão depois de fazer um selo lá, porque eu tomei draw, eu fiz um selo e passei. Aí eu tinha acho que 2 hand traps, uma drill bem setada, uma load, algumas coisas assim. E aí quando eu bouncei com o selo, eu bouncei minha própria load pra tentar começar a jogada de novo e tal, eu dei draw, acho que foi de... eu no selo eu invoquei o Druizurm. Né? E eu poderia ter invocado o Kaiser, porque assim eu faria a jogada de Blue Eyes na volta.
é que eu queria garantir o Druizhurma com mais uma interação naquele momento, e isso se provou uma decisão errada pro grind game. Enfim, no fim das contas eu perdi 2-0 e o Dante foi muito feliz, né? Jogou, o deck dele tá funcionando bastante. Mas eu tô bastante feliz, né? Com o nosso desempenho, de apesar de ter ficado 3 matches com 2-0 e perdido uma match por 2-0, eu sinto que eu tô bastante entrosado com o deck. As coisas de Primita, como eu suspeitava, estão muito fortes nesse momento agora. E eu decidi que eu vou continuar com o deck mais um tempo. Eu gostaria de ir até para mais lojas, porque infelizmente ontem eu farmei mais um pouquinho de crédito, acho que deu R$ 37. Só que eu tô confiante que dá pra farmar bem mais dinheiro com isso, né, bem mais crédito jogando. Principalmente porque o deck tá forte nesse momento, né? Antes da Alien, que vai ser a nova coleção que vem aí. E eu também entendo que eu tô bem entrosado com o deck, eu tô bem letal com o deck, sendo sincero. E aí, alguns destaques que eu queria dar, né? No fim das contas, ainda falando sobre o meu side, né? Pra quem quiser ver o vídeo do meu deck, tá lá no vídeo da Duel. As duas Nibiru's acabou aparecendo uma delas contra o Traptrix, que eu subi. O que me garantiu o jogo, né? Foi difícil porque o cara, ele meio que ativou uma trap que eu não posso atacar nem declarar efeito com monstro de nível 6 ou mais. Só que eu fui administrando o jogo, foi difícil tirar o token, mas eu consegui no fim das contas resolver. E outra coisa que acabou se provando muito boa, só que de um jeito diferente, foi na match contra o Odeon. Eu comprei uma Ashe, uma Belly na minha mão inicial. Aí ele começou com o guardião que que ativa o templo lá. E aí eu dei Imperma. Dei Imperma? Acho que foi. Aí eu tentei começar jogando, ele foi, me deu draw, eu dei Khaled no draw dele. Aí eu fui tentar acessar minha play de Blue Eye jogando a Meiren pro cemitério, ele deu Khaled que ele tinha setado, e aí eu tinha uma Belly pra parar o Khaled dele, né? Vocês não sabem, a Belly não deixa você banir cartas do cemitério. Então, foi basicamente isso, né? Então, farmamos mais R$ 36 de crédito, conseguimos um top 3, dava pra tentar esse top 1, mas eu tô bastante feliz com essa posição. E agora vamos pra mais torneios em breve, beleza? Fique ligado.